Livro Fenômenos de Transporte, de Ernesto Bozano. Extraordinários e comentados casos de transporte de desintegração e reintegração da matéria. Continuação do capítulo 1. Caso 5. Depois dos episódios de transportes, a pedido, a grandes distâncias e por obras de yogis indianos, disponho-me a relatar um caso igual, não menos maravilhoso e obtido nos Estados Unidos da América com o auxílio de um médium. Tiro da Light, 1911, página 507. Seu narrador é um deputado pelo estado da Califórnia, que não deseja ter o seu nome publicado, porém não só ele o dá por completo ao diretor dessa revista, como autentica a sua narrativa por meio de um depoimento prestado em cartório. O diretor da Light, por sua vez, declara conhecer pessoalmente o relator, que há muitos anos era assinante da revista. O narrador se subscreve com o pseudônimo de Ewing e conta quanto segue. 12 anos antes do acontecimento que me apresso a expor, eu fora eleito secretário da Câmara dos Deputados pelo estado da Califórnia. Em consequência, fizeram imprimir 200 cartõezinhos circulares para participar a minha nomeação, cartõezinhos que eram subscritos com o facsímile de minha assinatura. Sobraram 2 dúzias que guardei em um baú juntamente com um pacote de cartas particulares que tinha as minhas razões para conservar. Saliento que, entre tais cartas, se achava uma procedente de um exímio musicista por mim grandemente admirado. Tanto os cartõezinhos como as cartas estavam guardados numa latinha munida de fechadura. A chave era única e eu a trazia constantemente no bolso. O baú estava depositado num esconderijo sempre fechado à chave, no 3º andar de minha residência. Isto dito, conta ele que uma senhora sua conhecida lhe propôs certo dia assistir a experiências de voz direta com um médium particular. Aceitou o convite por delicadeza, mas com alguma relutância e, quando foi, levou consigo a sua esposa. Apenas apagada a luz, retumbou uma voz masculina que perguntou ao recém-chegado se desejava que ele trouxesse alguma coisa. Aquela voz de homem, que parecia brotar do teto, em um ambiente onde os assistentes eram todos mulheres, não deixou de surpreendê-lo, mas, de qualquer maneira, respondeu que o transporte de objetos não o interessava, a menos que se tratasse de algum objeto trazido verdadeiramente de sua casa, como, por exemplo, de certa latinha existente em um baú depositado no esconderijo do 3º andar de sua residência. O narrador assim prossegue. Ouviu-se a voz do espírito comunicante que, sem hesitação alguma, acolheu a minha proposta da maneira mais gentil possível e observou que, se os presentes entoassem um canto qualquer a meia voz, ele experimentaria atender ao meu pedido. Achava-se sentado e com a mão pousada sobre o meu joelho direito. Não haviam transcorrido 30 segundos quando senti que alguém introduzia, delicadamente, um cartãozinho entre a palma de minha mão e o joelho. Notei, com surpresa e apesar da escuridão, que quem assim agia o tinha feito sem hesitar, com admirável precisão, justamente como se visse muito bem no escuro. Apesar disto, eu não estava preparado para a grande surpresa que me esperava. Anunciei o que acontecera então a médium, sentada do lado oposto do quarto, acendeu a luz. Com enorme espanto meu, verifiquei que o cartãozinho, introduzido debaixo da palma de minha mão era um dos meus cartõezinhos circulares de participação de minha nomeação para secretário da Câmara Estadual. Embora há 12 anos não me acontecesse abrir a caixinha em que eles estavam encerrados e ainda parecesse inverossímil que alguma outra pessoa possuísse cartãozinho igual, novo e sem mancha, como se tivesse sido impresso ontem, apesar disto pensei que tal possibilidade não fosse de todo eliminável.
Decorreu daí que o meu cepticismo prevaleceu logo sobre o espanto e observei aos presentes que naquela mesma caixinha estavam depositadas algumas cartas a mim endereçadas e que, se alguma de tais cartas me fosse trazida, então eu não hesitaria mais em proclamar, em alta voz, a genuinidade dos fenômenos de transporte. Isto dito, a médium propôs apagar a luz e pedir a opinião do espírito comunicante. A resposta dele foi igual à primeira. Os convidados deviam entoar um hino a meia voz e ele se esforçaria por satisfazer meu desejo. Assim se fez e, depois de cerca de 1 minuto de espera, senti roçar pelo meu rosto um papel volante. Contei o que sucedia, a luz foi acesa e com esta tive ocasião de experimentar a maior emoção de minha vida, pois o papel que sentira tocar-me a face era a carta do citado musicista. Quando me dirigi, depois da sessão, ao esconderijo, munido da única chave existente para abrir a latinha, chave por mim constantemente trazida no bolso, verifiquei que a carta do musicista desaparecera e que o pacote dos cartõezinhos, que estavam seguros por um elástico, parecia intacto. A fim de que essa experiência fosse apreciada e avaliada em toda a sua importância, que é grande, e para que não se creia que eu tenha agido com pouco cuidado no divulgá-la, que subscrever o meu relatório perante um tabelião, prestando juramento acerca da escrupulosa autenticidade de quanto nele se contém. Segue o documento oficial, com o atestado do relator e assinatura do tabelião Thomas S. Gurney, residente em São Francisco da Califórnia. Ainda no caso exposto, a genuinidade supranormal dos fenômenos de transporte se mostrara incontestável. Em primeiro lugar, porque ninguém poderia imaginar que o novo assistente iria pedir o transporte de um objeto de sua própria casa, objeto que seria tirado de uma latinha fechada à chave, depositada em um baú, que, por sua vez, estava encerrado em um esconderijo no terceiro andar da mesma casa. Em segundo lugar, porque, ao primeiro fenômeno de transporte, ocorrido em condições insuspeitáveis de pedido formulado no momento, aconteceu um outro em confirmação ao primeiro e em seguida novo pedido do experimentador. Pergunta-se de que outra coisa se poderia cogitar em matéria de provas positivas, em demonstração da gênese supranormal dos fenômenos de transporte. Caso 6. Referem-se às famosas experiências da Sra. Frondoni Lacombe, em Lisboa, com a mediunidade da Sra. Condessa de Castelvitch, experiências em que foram obtidos numerosos fenômenos de transportes. O caso que narro a seguir se realizou após a publicação de seu livro Merveilleux Phénomènes de l'au-delà, Maravilhosos Fenômenos do Além. Eu o extraio da Revue Scientifique et Morale do Spiritisme, 1922, página 276. A Sra. Frondoni Lacombe escreve nestes termos a Gabriel Delany. Caro amigo, envio-lhe a descrição de um caso de transporte que me parece interessante. Em 7 do corrente, setembro de 1921, às 3 horas da tarde, antes que a Condessa de Castelvitch chegasse à minha casa para fazer uma sessão, eu disse às senhoras Correia e Pereira que iria pedir à personalidade comunicante para trazer-me uma plantinha com raízes, para transplantá-la e cultivá-la. Pouco depois chegou a Condessa e a sessão começou. Como de costume, aplicamos controles na porta. Apenas nos sentamos em torno da mesa, formulei, em voz alta, o meu pedido, dirigindo-me à entidade Bianca de Claverani, que afirmava ter sido antepassada da Condessa. Após breves instantes, materializou-se uma mão atrás das minhas costas, a qual desceu ao longo de meu braço direito e colocou entre os meus dedos algo que podia ser realmente a plantinha pedida. Apalpando-a com precaução, verifiquei que à volta dela havia terra úmida que estava amassada pela pressão de dedos.
As minhas amigas teriam desejado que eu acendesse a luz, mas julguei fazer bem em não interromper a sessão, conservando o objeto transportado entre as mãos. Eis, porém, que 3 fortes pancadas, batidas energicamente no armário, me fizeram compreender que se queria luz. Abri as janelas e verificamos, com surpresa, que o transporte consistia em um tufinho de trevo fresquíssimo, provido de sua comprida raiz e no qual se contavam 10 folhas ao todo. Em torno da raiz havia, aderido, um pouco de terra úmida. Recordo a respeito que a médium não estava presente quando exprimi a minha intenção de pedir o transporte de uma plantinha viva, ao passo que as 2 senhoras, às quais eu a confiei, não se afastaram da sala, nem dos seus lugares. Você bem sabe, caro amigo, com quanto cuidado eu trato do pé de trevo que me trouxe a entidade espiritual Bianca de Claverani. Tal plantinha tem para mim maior valor do que todas as gemas do mundo. Em outra narração acerca dos fenômenos de transporte, a senhora Frondoni Lacombe fornece novas informações a respeito do pezinho de trevo. Revue Scientifique et Morale do Spiritisme, página 170, 1922. Escreve ela a Delane. Descrevi há tempos o transporte singular de um pezinho de trevo. Agora acrescento que ele cresceu regularmente, floresceu, deu sementes e morreu na sua estação, como todas as plantas anuais. Depois ela relatou esse outro fenômeno de transporte obtido em condições igualmente impecáveis de fiscalização. Na última sessão, achava-me só com a condessa, cujas mãos eu mantinha apertadas entre as minhas. De repente, algo de muito pesado foi projetado, com grande barulho, perto de nós. O incidente espantou a médium, que não quis continuar com a sessão. Acendi, pois, a luz, verificando que o objeto transportado, caído aos nossos pés, era uma bandeja de madeira pesada, daquelas que se usa para levar alimentos ao leito dos enfermos. Achava-se fechada em um armário do qual estávamos separados por 2 quartos. Em consequência, a bandeja teve que atravessar 3 portas fechadas para chegar até nós. Nada de excepcional a anotar nos 2 incidentes supracitados, salvo a consideração genérica e teoricamente importante de que eles concorrem com os outros para constituir aquele conjunto de repetições do mesmo fenômeno sob formas diversas, as quais se tornam indispensáveis para chegar-se à demonstração científica da realidade objetiva do fenômeno estudado, e tudo isso sobre a base dos fatos. Observo que o fenômeno do transporte de um trevo fresco corresponde ao outro fenômeno do transporte de uma erva, por intermédio da mediunidade da senhora Guppy, de modo que a produção do segundo episódio, igual ao primeiro, serve para tornar ambos menos inverossímeis. Saliento tal circunstância, pois é notório que o critério da razão humana é constituído de forma a julgar prodígios inverossímeis todos os fenômenos de certa natureza, que, produzindo-se rara e esporadicamente, não lhe são familiares, ao passo que se familiarizam a tal ponto com os fenômenos realmente prodigiosos que se passam continuamente ao seu redor, como, por exemplo, o prodígio de um pinto emplumado e vivíssimo que sai de um ovo, após 20 dias de incubação, que os considera acontecimentos banais, que nada de maravilhoso noto neles. Daí decorre que a imensa maioria dos vivos, inclusive numerosíssimos intelectuais pertencentes a todos os ramos, não se apercebe de que os prodígios e mistérios, quais se observam nos fenômenos supranormais aqui considerados, se mostram uma ninharia, que se pode desprezar, ao lado do enorme e imperscrutável prodígio dos prodígios que é a existência do universo e dos mundos, da vida nos mundos, da consciência da vida, de uma inteligência evolutiva nas individualidades pensantes. Caso 7.
As considerações acima servem para tornar menos inverossímil este outro episódio que tiro do livro do professor Haroldo Nilson intitulado Minhas Experiências Espíritas, já citado, no qual ele relata os maravilhosos fenômenos obtidos com o célebre médium islandês Indrid Indridason. Escreve ele a página 34. Algumas vezes obtivemos este outro fenômeno. A penetração da matéria através da matéria. Citamos um exemplo certa noite, em que o poder do médium era extraordinário, o espírito guia informou que se sentia capaz de tentar a seguinte prova. Apanhar um objeto qualquer em uma casa da cidade e transportá-lo para a mesa das sessões, através das paredes. Esperamos que o médium caísse em transe, só então entramos em acordo sobre a casa a propor para a experiência do transporte. Logo informamos o espírito guia que ele poderia escolher entre a casa do bispo e a de um conhecido médico. O espírito comunicante escolheu a casa do médico, observando que o fazia para eliminar possíveis objeções, pois que o médium já fora algumas vezes à casa do bispo. Isto resolvido, ouvi fortíssimas pancadas como jamais tive ocasião de ouvir, nem antes, nem depois. Continuaram por algum tempo, depois sucedeu uma pausa e o espírito guia anunciou que transportara, da casa do médico, um objeto através do teto. Isto dito, as pancadas fortíssimas voltaram a ribombar e logo depois foi colocado, sobre a mesa, o objeto então transportado, que verificamos consistir em um grande frasco de vidro no qual haviam pássaros conservados no álcool. Telefonou-se imediatamente para a casa do doutor, a fim de assegurar-nos se o objeto transportado lhe pertencia, mas se obteve resposta negativa. O médium, que no intervalo despertara, adormeceu novamente e o espírito guia tornou a declarar que dissera a verdade, pois ele mesmo retirara o frasco de armário pintado de amarelo, em um quarto da casa do médico, onde, naquele momento, um senhor idoso estava conversando com outras duas pessoas. Tais informações foram comunicadas ao médico, que então foi informar-se, verificando que tudo o que dissera o espírito comunicante era perfeitamente exato. O sogro do médico se achava então sentado em palestra com outros dois senhores no quarto em que se encontrava o armário descrito pelo espírito. O frasco com os pássaros conservados no álcool pertencia ao sobrinho do médico e desaparecera efetivamente do armário. Em suma, um fenômeno de penetração da matéria através da matéria se dera positivamente. Para quem nada entenda de metapsíquica, o fato do transporte de um recipiente, cheio de um líquido qualquer, demonstra uma complicação tal que o fenômeno é considerado mais do que nunca inacreditável, mas, na realidade, que um recipiente transportado esteja vazio ou cheio de líquido, nada acrescenta e nada tira as dificuldades da produção de um transporte. É preciso não esquecer que o fenômeno determina prévia desintegração e redução, ao estado fluídico, da matéria que constitui o objeto transportado e tal estado fluídico da matéria, sendo praticamente igual para os sólidos como para os líquidos, decorre daí que nenhuma diversidade existe nas modalidades de produção dos dois gêneros de transporte. Do ponto de vista probatório, observo que o fenômeno em apreço se mostra importante, visto que um grande frasco, contendo pássaros conservados no álcool, não poderia ser escondido sob as roupas do médium. Por outro lado, o fato de haverem os próprios experimentadores designado a casa da qual devia ser transportado o objeto da experiência exclui toda a possibilidade de acordo prévio, ao que deve acrescentar-se uma outra circunstância. Há de ter sido este acompanhado de outro fenômeno de visão clarividente à distância, em que o espírito comunicante não só descreve a maneira pela qual havia trazido o objeto transportado, mas acrescenta que vira no quarto um senhor idoso conversando com duas pessoas. Trata-se, em suma, de um fenômeno de transporte absolutamente autêntico como os anteriores,
malgrado o curioso objeto escolhido pelas personalidades mediúnicas operantes. Noto ainda o incidente, estranho e bastante frequente nos fenômenos de transporte, como em numerosos outros fenômenos físicos, das fortíssimas pancadas que se produziram nas duas fases de subtração e transporte do objeto designado. Observo que o mesmo incidente se verificava, com frequência, nas célebres experiências do reverendo William Stanton Moses, especialmente antes da produção dos globos luminosos. Essas manifestações ruidosas e inúteis, porém, não agradavam a Moses, pelo que pediu explicações ao seu espírito guia rector, que informou que não podia evitar tal coisa, pois que se produziam todas as vezes que houvesse abundância de forças físicas exteriorizadas, a abundância que era preciso dissipar logo para impedir a invasão de entidades inferiores e vulgares, as quais seriam favorecidas pela existência de uma força da qual podiam servir-se melhor do que os outros e, assim sendo, o modo mais rápido para libertar-se dela, à medida que se produzia, era o de consumi-la produzindo pancadas, ruídos e estrondos. Caso 8. No interessantíssimo e cientificamente importante livro do reverendo Charles Tuiedale, Man Survival After Death, em que ele expõe os maravilhosos fenômenos que se produziram na sua paróquia, quer espontaneamente, quer experimentalmente, com a ajuda da mediunidade da própria esposa, constam numerosos fenômenos de transporte obtidos a pedido ou em plena luz. A respeito dos obtidos em plena luz, terei ocasião de citar alguns na segunda parte da presente monografia. Reproduzo aqui um caso de transporte obtido a pedido ou, mais precisamente, obtido em resposta a um pedido formulado mentalmente pelo reverendo Tuiedale. A página 469 da mencionada obra ele assim o descreve. A seguinte notabilíssima experiência mostra como se deu um transporte em resposta a um pedido meu, formulado mentalmente. Em dia de domingo, 29 de janeiro de 1911, voltava só do serviço religioso que eu havia celebrado pela manhã. Pouco antes fora informado que a um senhor de meu conhecimento, ferozmente hostil à pesquisa psíquica, sucedera um grave acidente de carro, que tinha tornado necessário o sacrifício de seu cavalo. Quando subi o áspero caminho que conduz ao vicariato, do qual distava cerca de 1 milha, divertia-me pensando o quanto seria desejável que o cavalo morto daquele cético pudesse servir para uma manifestação mediúnica, como a que ocorrera em nossa casa com o cão de minha tia. Por exemplo, que pudesse servir para reproduzir, em casa de seu dono, a pateada de um cavalo a trote, com o correspondente transporte de uma das próprias ferraduras. Assim divagando, sorri a ideia extravagante que me saíra da mente e logo a esqueci. Compreende-se que, durante o meu caminho para o vicariato, não tive ocasião de comunicar a ninguém a minha absurda ideia. Ali chegando, dirigi-me logo para o quarto de minha mãe e foi ela a primeira pessoa com quem falei. Antes, porém, que lhe dirigisse a palavra, fez-me logo esta curiosa observação. Tenho uma coisa a comunicar-lhe. Depois continuou, relatando-me que 1/4 de hora antes ouvira um barulho formidável na segunda parte da escada, como se algo de metálico e pesado ali tivesse caído, com força, do alto, para pular, tinindo, sobre os degraus e precipitar-se no corredor que comunicava com o seu quarto. Ela correra imediatamente, não vendo ninguém na escada, olhara em torno para achar o objeto caído do alto com tal ruído. Assim fazendo, colocou o pé, inadvertidamente, sobre o que procurava, o que lhe produziu uma torção dolorosa no pé. Enquanto me contava tudo isso, mantinha ela uma das mãos oculta detrás das costas e, finalmente, me disse: "Pois bem, que pensa você que tenha caído?" Respondi-lhe que me faltava uma base qualquer para adivinhá-lo e ela então falou: "Eis aqui o que caiu do alto."
Isto dizendo, com grande espanto meu, mostrou-me uma ferradura. Nenhuma dúvida padece de que a minha estrambótica ideia, mentalmente pensada, fora percebida por uma das várias entidades espirituais que se manifestam por nosso intermédio e que quis executá-la, no meu vicariato, poucos minutos depois. No caso exposto, a particularidade mais notável para os não iniciados nas maravilhas da fenomenologia mediúnica consistirá, sem dúvida, no fato de um espírito perceber o pensamento, mentalmente emitido pelo reverendo Charles Tuiedale, e, em consequência, chegar a realizá-lo graças à mediunidade da esposa dele. Observo, não obstante, que os tempos atuais são grandemente favoráveis à compreensão de tais mistérios profundos inerentes ao espírito humano, mistérios que, há 2 gerações passadas, teriam parecido a tal ponto absurdo e inconcebível que ninguém os tomaria a sério. E assim observando, refiro-me à analogia muito sugestiva que hoje nos fornece o rádio, por intermédio do qual ouvimos de Roma uma conferência que se realiza em Paris, Berlim, Londres ou ainda além mar, e tudo isso no momento preciso em que o orador fala aos ouvintes. Ora, também este fenômeno é uma percepção do pensamento alheio a distâncias enormes, em tudo análogo ao que pressupõe o caso do reverendo Tuiedale, e se considera que o milagre do rádio se realiza por meio de ondas elétricas, que, conquanto sutilíssimas, pertencem ainda ao mundo físico, então dever-se-ia compreender que o fenômeno da transmissão do pensamento deveria ser muito mais perfeito porque se trata de vibrações infinitamente mais sutis e qualitativamente diversas como são as vibrações psíquicas. Observo, finalmente, que, em um como em outro caso, o que unicamente se torna preciso para que o milagre se produza é a existência de uma relação entre 2 estações comunicantes, no primeiro caso, e entre 2 mentes comunicantes, no segundo, relação essa que, para as estações de rádio consiste na sintonização entre as ondas elétricas da estação emissora com a receptora, ao passo que, para a transmissão do pensamento entre personalidades humanas encarnadas e desencarnadas, é necessária a chamada relação psíquica, que consiste no fato de que as 2 mentes comunicantes se devem ter conhecido precedentemente, ou, em outros termos, que não devam ser estranhas uma à outra. Ora, no caso do reverendo Tuiedale, tal condição de relação psíquica, entre ele e as personalidades espirituais operantes, existia em plena eficiência. E, uma vez eliminada essa aparente perplexidade teórica, o fenômeno de transporte supracitado reentra na ordem normal dos fenômenos do gênero. Caso 9. Tiro da interessantíssima monografia de Friedrich W. H. Mians intitulada T Subliminal Consciousness, a Consciência Subliminal, publicada nos Proceedings of the Society for Psychical Research, volume 9, página 119. Miers declara não estar autorizado a dar os nomes dos protagonistas, mas atesta conhecer pessoalmente o relator e personagem principal, ao qual foi apresentado pelo professor Andrew Lang. O relator, Sr., conta que, no inverno de 1888 e 1889, começara a estudar os fenômenos espíritas juntamente com 2 irmãos e 2 amigos seus, um dos quais, de nome Andrew, se revelou dotado de ótimas faculdades mediúnicas. Obtiveram boas provas de ordem inteligente em demonstração da interferência de personalidades espirituais extrínsecas ao médium e aos presentes, entre as quais a de ter o médium, totalmente ignorante das línguas clássicas gregas e latina, escrito corretamente em uma e outra. O narrador assim continua. Mais do que nunca inexplicável foi a prova fornecida ao cético de nosso conhecimento. Esse senhor pediu e obteve licença para assistir a uma de nossas sessões, mas, quando lá se achou, assumiu uma atitude que indicava que ele considerava a coisa como mera brincadeira, tanto assim que levou consigo um outro cético da mesma marca.
Apenas o médium caiu em transe, a entidade mediúnica habitual começou observando. Acham-se presentes pessoas estranhas. Tal observação pareceu aos nossos hóspedes muito inconcludente e banal, pelo que um deles pediu jocosamente ao espírito para fazer alguma coisa que o convencesse de sua presença real. A personalidade mediúnica então lhe perguntou qual era a prova que ele desejava e o outro, sempre gaiatamente, disse: "Ei-la, pois. Traga-me uma vela." A ideia provavelmente saíra da cabeça dele por se achar no escuro. Apenas formulado o pedido, uma vela foi colocada diante de quem a tinha solicitado, com a injunção de que se fosse logo embora. Verificou-se que a vela estava quente na parte do pavio, o que era devido ao fato de ter ela sido utilizada, um momento antes, no quarto contíguo. Com efeito, meu irmão saíra a seguir, pedindo à dona da casa uma vela e a boa senhora se dirigira para o lugar em que momentos antes colocaram o castiçal, ficando estupefata ao descobrir o castiçal no lugar, sem a vela. Então meu irmão lhe fez ver a vela que tinha entre as mãos e ela a reconheceu como a de que se utilizara pouco antes. De resto, não podia haver duas opiniões a respeito, pois não havia outra vela em toda a casa. Esse fenômeno foi o mais importante que obtivemos até aquele dia e a sua importância reside no seguinte: que pode ser considerado como uma prova equivalente à demonstração do fato de ter um objeto sólido passado através de uma outra matéria sólida, visto que a vela passara de um quarto para outro, embora as duas portas permanecessem fechadas à dupla volta de chave. Este interessante episódio foi recolhido e investigado por Mears. Digo interessante pela inesperada modalidade com que foi produzido e isto em correspondência com a atitude zombeteira assumida por quem formulara o pedido de um transporte especial. E é de se presumir que o experimentador cético não tenha mais zombado após a inesperada quão instantânea execução do seu irônico convite, combinada com a lição que lhe foi infringida com a sua imediata exclusão do círculo. A respeito do valor probatório do fenômeno em si, não me parece ser o caso de observar que ele não admite dúvidas de qualquer espécie. Foi obtido a pedido e quem o pediu foi um incrédulo que, a título de zombaria, formulou um estranho pedido. Por outro lado, a vela transportada foi achada com o pavio ainda quente, isto em correspondência com o fato de ser a única vela existente na casa, vela que fora apagada, um pouco antes, pela pessoa que dela se utilizara no quarto da casa. E parece-me que basta. Caso 10. Extrai o seguinte caso de uma outra monografia de Mears publicada nos Proceedings of T.S.P.R., volume 7, página 189. O caso foi recolhido e investigado pelo professor William Barrett, porém Mears declara, por sua vez, conhecer o narrador, Sr. C., e o protagonista do caso, Sr. H. O narrador não quis que fossem publicados os nomes dos experimentadores, tanto mais porque a saúde do médium se ressentia da emoção suportada nas circunstâncias aqui consideradas. Mears assim se exprime o respeito. O assunto ainda é a tal ponto penoso para o Sr. H. que é prudente não se falar dele em sua presença. Devo acrescentar que é este o único caso que conheço em que uma sessão mediúnica tenha ocasionado consequências penosas e persistentes sobre a saúde do sensitivo, porquanto, infalivelmente, o esgotamento ou a superexcitação que pode sofrer ele é temporária e de brevíssima duração. O Sr. H. conserva-se robusto como era e exerce com igual eficiência sua profissão, mas os seus nervos não se refizeram ainda do grande abalo emocional que o estranho incidente lhe infligiu. O Sr. C., o narrador, adianta que alguns anos antes começaram a interessar-se pelas experiências mediúnicas, obtendo os costumeiros fenômenos iniciais, tais como os movimentos de mesa, as conversas tipológicas e as pancadas na madeira.
Tudo isso levou a experimentar com médiums profissionais e não tardou a convencer-se da realidade dele, permanecendo, todavia, cético quanto à sua origem supranormal. Certo dia, achando-se na cidade de Lowestoft com a sua mulher, uma outra senhora e um amigo íntimo, resolveu fazer experiências juntos. Logo a mesinha agitou e, tipologicamente, foi ditado que o amigo, Sr. F., era um médium poderoso. Com efeito, pouco depois caiu em transe e se produziram fenômenos de transporte de objetos, levitações de mesa e penetração da matéria através da matéria. Quando o Sr. F. despertou, pediu desculpas por ter adormecido, de nada se recordando e se sentindo perfeitamente bem. Voltamos a experimentar com a mesa, que ditou tipologicamente o seguinte: eu amava F. Pediu-se o nome da entidade comunicante e foi dado o nome de Katie. Esse nome produziu uma impressão tão penosa sobre F, que foi preciso suspender a sessão. Na terceira vez em que retomamos as nossas experiências, verificaram-se outros fenômenos de transporte. Depois, ao fraco clarão da lua, vimos o fantasma fluídico de uma senhora vestida de preto, a qual, aproximando-se da esposa do narrador, lhe colocou as mãos sobre os ombros. A senhora ficou impressionada e se pôs a gritar de salto, em vista do que o Sr. C. acendeu imediatamente a luz. Quando reiniciamos a sessão, verificaram-se então os inesperados fenômenos que se prendem ao ponto da presente classificação. A meu pedido, o Sr. F. solicitou à personalidade mediúnica em questão que trouxesse flores para as senhoras e logo 2 punhados de flores da serra, estava-se em outubro, foram colocados diante dele. O Sr. F. sentava-se com os pés entrecruzados às pernas da própria cadeira para impedir que o arrastassem ao chão, como acontecera na noite anterior. Subitamente exclamou: tiram-me o paletó. Isto dizendo, foi arrastado ao chão e, conquanto a minha esposa não houvesse deixado um só instante de segurá-lo fortemente pelas mãos, foi ele despojado completamente do paletó. Acrescente-se que as suas botas altas foram achadas em cima de um sofá, afastado 10 metros, e o seu lenço foi encontrado no ângulo oposto do quarto, reduzido a um monte de nós. Pouco depois reiniciamos a sessão e pedi que se me trouxesse algum objeto de minha residência, mas me foi respondido negativamente. Então o Sr. F. pediu, por sua vez, que lhe trouxesse um objeto da casa dele. Apenas formulado o pedido, ficou agitado, depois entrou em profundo transe e diante dele caiu a fotografia de uma jovem. 1/4 de hora após, o Sr. F. despertou e minha esposa lhe mostrou o retrato, que ele olhou de soslaio, apressou-se a pô-lo no bolso e prorrompeu em pranto, exclamando: não desejaria que isto acontecesse, por todo o ouro do mundo. Tal fotografia era a única cópia existente do retrato de uma jovem a quem o Sr. F. fora muito afeiçoado. Achava-se em sua residência em Bayswater em um álbum dentro de um móvel fechado à chave. Quando voltamos à cidade, tivemos ocasião de verificar que a fotografia desaparecera do álbum e a esposa do Sr. F., que ignorava as nossas experiências, nos contou que na noite e na hora correspondentes à produção do fenômeno de transporte, ouvira, no próprio quarto de dormir, um tremendo barulho que levou os vários membros da família a se perguntarem que coisa acontecera. Minha esposa exprimiu o desejo de ver a fotografia e o Sr. F. levou a mão ao bolso para apanhá-la, mas, com grande consternação sua, verificou que ela havia desaparecido. Decidimos acabar, de uma vez, com as nossas experiências, mas como o Sr. F. tivesse ficado muito perturbado com o desaparecimento da fotografia, a minha esposa sugeriu realizar-se ainda uma sessão, na esperança de recuperá-la. 4ª sessão. Sou fortemente tocado na cabeça por uma almofada do sofá.
Um objeto roça as nossas mãos para depois atravessar a mesa e desaparecer, é delicado como uma pluma. O Sr. F. pede flores e frutas e logo caem em cima da mesa muitas flores e muitas maçãs, fruta da estação, mas que não tínhamos em casa. A senhora pede alguma coisa de sua propriedade e imediatamente lhe é posto em uma das mãos um objeto seu, que se achava em cima de outra mesa. Também a minha mulher pede algo para si. Logo o Sr. F. cai em transe sobre a mesa, tomba a fotografia desaparecida no dia anterior. Desta vez, porém, o médium F. não recuperou rapidamente as suas condições normais. Teve crises alternadas de inconsciência e delírio, que duraram 5 horas. Depois readquiriu as suas faculdades normais, mas ficou esgotado. No dia seguinte, ele pediu à sua esposa para queimar a fotografia, o que foi feito em sua presença. Extraio ainda estes detalhes da resposta fornecida pelo relator a um questionário que lhe dirigiu Mirs. Condições de luz: experimentava-se sob a chama do gás, abaixada, mas o aposento era suficientemente iluminado para vermos distintamente uns aos outros, bem como para ver-se qualquer objeto nele existente. Ajunte-se que se estava no período da lua cheia e a sua claridade, espalhada pelas 2 janelas, teria sido suficiente para tornar cada coisa visível. Além disso, formávamos uma cadeia, segurando-nos pelas mãos. A sessão em que ocorreu o transporte da fotografia levou das 10 às 11 horas da noite, mas eu não deixei o meu amigo F. até às 3 horas da manhã. No dia seguinte, após o jantar, chegou uma carta da esposa do Sr. F., em que ela descrevia o incidente do barulho ouvido no quarto de dormir, acrescentando que fora escutado pela vizinhança. Não pudemos interrogá-la posteriormente, pois ela ignorava as nossas experiências, ao passo que, por ordem do doutor, nenhum de nós deveria fazer referência ao sucedido, na presença de F., que ficava muito nervoso quando ouvia tocar no caso. Paro aqui com as citações, embora ainda haja detalhes e considerações importantes a notar. Recordo-me de haver citado antes, caso 5, um episódio literalmente análogo, na espécie, ao presente em que o experimentador pediu o transporte de cartõezinhos e cartas contidos em uma caixinha fechada à chave, em sua casa, e é logo satisfeito. A diferença existente entre os 2 episódios consiste nisto: que o segundo transporte ocorreu também a pedido e foi, por sua vez, tirado de móvel fechado à chave, na casa do experimentador, mas consistia em um objeto que ele não teria nunca desejado que lhe fosse trazida, pois evidentemente lhe despertava recordações penosíssimas. Não se diz se a personalidade mediúnica de Cati, manifestada e materializada em tal circunstância, é a mesma representada na fotografia transportada, mas a emoção experimentada pelo médium, ao perceber aquele nome e as palavras proferidas pela entidade espiritual, eu amava F, não deixam dúvidas a respeito. Dentre os detalhes dignos de atenção, noto a do ruído ouvido no quarto em que se achava a fotografia transportada, isso no momento preciso em que o fenômeno de transporte se dava. Tal particularidade não é nova e se repete em alguns outros episódios do gênero, mas não é fácil dar explicação dela. Precedentemente, caso 7, se fez notar que, quando as personalidades mediúnicas são interrogadas sobre pancadas e ruídos fortíssimos, que algumas vezes se dão no momento justo em que se verifica o transporte, elas explicam que tais manifestações ruidosas constituem o expediente mais rápido para livrar o ambiente de uma abundância nociva de forças exteriorizadas. Isto posto, surge a questão: tal elucidação, plausível quando se trata de ruídos, que são produzidos no ambiente em que se acha o médium, deverá ser julgada igualmente plausível quando se verificam a muitas milhas de distância do médium, no ambiente em que se pediu a subtração do objeto pedido?
Nenhuma dúvida há de que tal plausibilidade poderá sustentar-se, e não tenho nenhuma intenção de contestá-la, mas ao mesmo tempo julgo verossímil presumir que tais estampidos, ouvidos por algumas pessoas e comparados ao estrondo que produziria um móvel que se partisse em pedaços, tenham origem no fenômeno instantâneo da desintegração e reintegração da parte da madeira do móvel, desintegração a tal ponto fulminante que determinasse, em menor grau, um barulho correspondente ao produzido por um explosivo, visto que o ruído produzido por um explosivo deriva, por sua vez, de um fenômeno de desintegração instantânea de um preparado químico, que é matéria sólida, como é a madeira de um móvel. De um outro ponto de vista, noto ainda que o valor teórico e o interesse dramático inerentes ao transporte da fotografia tendem a fazer esquecer os outros episódios do gênero ocorridos na seção em apreço, os quais, ao contrário, são dignos de atenção, considerando que, por sua vez, foram obtidos a pedido, ao passo que o episódio do paletó, apesar de se acharem as suas mãos fortemente fiscalizadas e mobilizadas, é um notável exemplo de penetração da matéria através da matéria, o qual, de resto, está longe de ser o único na casuística em exame. Efetivamente, segundo minhas classificações, noto a existência de uma dúzia de episódios iguais e que, de uma parte, servem para fortalecer o exposto, tornando-o menos inverossímil e, de outra, mostra que os fenômenos de tal natureza são realmente muito raros.